melhor amiga de Mari. Era tão impaciente e tão gulosa quanto a neta. Quando vovó chegava, era sempre a maior festa. As duas saíam correndo pelo jardim, iam da cerejeira ao portão, depois davam uma volta em torno do laguinho, depois retornavam ao ponto de partida e depois tudo de novo. Comiam então um monte de bolachas, uma após outra. Não é uma dessas farras para nunca mais esquecer? E não é a bolacha mais gostosa que você já comeu na vida? Mari e a avó se balançavam na cerejeira e gritavam para os pássaros: daria para vocês ficarem longe da cerejeira? E contavam histórias e comiam bolachas até grudarem uma na outra de tanta migalha e de tanto açúcar. Neste tempo de quarentena, fiquei pensando que se não seria interessante criarmos uma grande comunidade leitora. Por isso fiz esse cantinho aqui com livros que eu gosto muito e que as crianças também se deliciam. E este é um sonho antigo que eu tenho, ver crianças, jovens, adultos apaixonados por momentos de leitura. Ler e escrever é um direito de todos, mas ainda nós temos muitas crianças, jovens e adultos que não dominam plenamente a leitura e a escrita. E quando temos oportunidade de vivenciar situações de escrita e leitura no dia a dia, mais é possível se apropriar do sistema de escrita, do sistema de leitura, e isso faz com que se possa ler e escrever melhor. Por outro lado, o livro também nos ajuda a enxergar o outro, ver o mundo sobre vários aspectos, viajar por lugares que nunca estivemos. Aqui nesse meu cantinho eu tenho livros assim. Que tal cada projeto organizar uma comunidade de leitores? Mas como nós poderíamos nos organizar? Pensei que um primeiro exercício que poderíamos fazer seria de pensar nas nossas primeiras experiências com o livro. Como foi que vocês começaram a ler? Teve alguém que leu para vocês, com vocês? O que o levou a se interessar por ler determinado livro? Então, fazendo esses exercícios, vamos descobrir que nossa experiência é bem diferente da escola. Muitas vezes na escola se pede para ler e depois desenhar a história. Ou o que é pior, se pede para responder perguntas chatas sobre o livro. Quase nunca é uma conversa gostosa sobre o que se leu. Por exemplo, eu me lembro que os livros que eu li eram muito pela indicação que os meus amigos e as minhas amigas davam. E depois que eu li o livro, a gente conversava, comentava o trecho que mais gostou, por que gostou, os sentimentos que se teve sobre o livro. Isso é uma verdadeira comunidade leitora. Então, a comunidade leitora é assim, é um espaço onde a gente indica, comenta, troca. Então, pessoal, a minha proposta para vocês é essa, então. Vocês poderiam dar uma olhada em casa, que livros vocês têm, pedir para amigos, para familiares e tentar fazer uma lista de livros e até pesquisar também nos recursos tecnológicos, na internet, se vocês podem contar com livros que as crianças pudessem acessar. Eu, por exemplo, tenho 2 dicas muito boas que vocês vão ver aí na tela. Uma delas é o livro Amal, a viagem mais importante da sua vida. É um livro que você pode baixar o app, ele é gratuito e ele pode ser lido em capítulos, por exemplo. Outra dica bem bacana também é um link com 60 dicas de livros infantis para se conversar sobre assuntos difíceis.
Então, este livro que eu comecei a ler para vocês é um desses livros que está nesse link das 60 dicas, tá? E eu indico esse livro, recomendo muito, porque é a relação entre a Mari e a sua avó. E a sua avó adoece e ela perde a memória. E aí neste livro você tem o texto e as imagens muito bonitas que vão contando a história. Então essa é a proposta. Vocês poderiam, por exemplo, sugerir que cada criança lesse um livro e depois de alguns dias vocês poderiam sugerir às crianças que elas comentassem sobre o livro, o que elas gostaram, se elas indicam, que trecho, se causou alguma emoção, ou então ler em capítulos. Isso é comunidade leitora. Então fica aí a dica. Um bom trabalho para vocês, que Deus abençoe a vida de cada um, para a gente poder superar esse tempo de quarentena.